tarde. Ao final da reunião do Conselho de Ética, nós entregamos a cada líder partidário o texto com a relação para a coleta de assinatura. Então, portanto, os líderes vão fazer a sua coleta. Nós marcamos para terça-feira para fazer exatamente o balanço, receber esse material e, portanto, tomar a providência de dar entrada nisso, tanto na mesa da Câmara quanto na mesa do Senado. Portanto, na mesa do Congresso Nacional. Existe acordo sobre esse texto, senador? Esse texto foi o texto que nós preliminarmente apresentamos, inclusive, de punho, na reunião com os líderes com o Sarney. Esse texto foi remetido para a Câmara dos Deputados. Os deputados, inclusive, discutiram esse texto exaustivamente até ontem de noite, por isso que o texto não saiu ontem. Então, portanto, a partir desse texto é o texto que nós estamos trabalhando. Óbvio que não tem reclamação de um, de outro, é natural. A reclamação da quantidade. Nos foi solicitado, inclusive, o aumento do número de membros. Inicialmente, a proposta eram 12 senadores e 12 deputados. A Câmara resolveu aumentar para 15, portanto, lembrando que são 15 titulares e 15 suplentes, portanto, são 30 de uma casa e 30 da outra. Nós vamos ter um plenário de 60 parlamentares, então é um número razoável, então, portanto, dá para a gente fazer a compatibilização e a participação de todos os partidos na Comissão Parlamentar de Inquérito. O senador Valente falou agora há pouco que houve uma... O texto é o mesmo, e olha que na nota que o senador Randolfo, com todo o respeito que ele reclama, ele fala de agentes públicos e privados. Então é preciso ler o texto que está escrito exatamente. Então não houve mudança de foco, não houve absolutamente mudança de nada. Volto a insistir, o texto que o senador Randolfo viu, inclusive, de punho feito e circulado por todos os dias na reunião do Senado, foi o mesmo texto que nós enviamos para os deputados, as alterações que os deputados introduziram, inclusive com coisas que avançam, ampliam o leque de apuração. Então, portanto, esse é o texto que a gente conseguiu construir na maioria. Então, portanto, é com esse texto que nós estamos coletando as assinaturas. Líder, esse texto da maioria, o senhor pode dizer para que as rádios a gente deixa no texto? O texto, vou fazer num rádio, na TV, não dá para eu ler o texto. Dá para dizer a vocês qual é o foco, a abrangência, leva em consideração a rede de negócios, a rede de informações que foram construídas a partir exatamente do resultado de toda a apuração da Operação Monte Carlo, da Operação Velha, que tem na figura do senhor Carlos Cachoeira todos os desdobramentos. Pega exatamente isso, até a indústria de arapongagem, a coleta de informações de forma ilegal e a participação de agentes públicos e privados. Esse é o eixo da apuração. Ô líder, o Randolfo está sugerindo aí que os governistas, e principalmente o senhor que propôs a CPI, estaria recuando ou reduzindo a possibilidade de negociação. É verdade? O texto é o mesmo de antes e a CPI está aí. Então, portanto, não há nenhum recuo, não sei onde é que as pessoas querem chegar. Se a tese é a tese para ganhar mais uma vaga, vale atirar de qualquer jeito. Então, portanto, o texto é o mesmo. Não tem nenhum recuo, nem nenhuma modificação daquilo que nós propusemos desde o início.